Oi, gente, tudo bom? Fechei e abri de novo para a gente se organizar com as nossas questões técnicas. Espero que vocês voltem aí para a gente conseguir trocar essa ideia sobre o filme A Filha Perdida. Vou adicionar a Raquel, deixa eu ver aqui. Acho que a Paty ainda não voltou. Vejam se eu preciso do fone. Ah, agora sim. Gente, tá com eco? Conta pra gente. Tá com eco aí? Aí eu tenho que botar o fone de novo. Agora eu tô te ouvindo, tô te vendo, agora tá funcionando. Tá me ouvindo? Então, eu abri de novo porque tava com eco. E aí eu botei o fone e ficou sem som. Então eu não sei se o eco segue. Ou se o eco era só Não, na parte. Não? pra mim tá ok. Pra vocês que estão aqui assistindo a gente também? Melhorou. E Nossa, agora? agora entrou uma interferência de rádio, assim. Entrou com um helicóptero. Um helicóptero. Patrícia, total. Sim. Agora parou. Mas não tá dando eco mais? Não, Não, eu não escuto eco. Vou Tá tentar pôr o ótimo. fone de novo, calma lá. E agora? Tá ruim? Tá. Ou seja, sem fone. Sem fone. Sem mas o Paty, fone. teu tava som com tá eco ótimo. aí. Beleza. Pronto, acho que deu certo. Então, a gente ainda estava começando aqui, então a ideia é que a gente possa se apresentar antes de apresentar o tema. Então, se vocês quiserem começar, eu fico por último. Vai, Paty, você que estava começando. Isso. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou a Patrícia Piper, sou psiquiatra perinatal, tô falando aqui de Curitiba. Mãe do Calil, de 7 anos, da Esther, de 4. Mãe da Blue, minha pet, agora no momento, de 7 meses. E é isso. Surfista, que nem desafio, né? Voltei a surfar aí faz algum tempo. E é isso. Estamos aí para debater, né, esse filme maravilhoso que chegou aí para arrebatar todo mundo. Raquel, Vai lá, Raquel. Então, eu sou a Raquel, psicóloga, mãe de três, né? Pedrinho que tem 9. Gente, eu já tô esquecendo as idades, e alturas e tudo depois do terceiro, mas Pedrinho que tem 9, o Levi que tem 4 e a Maria Luísa que tem 2. E aí Mãe eu sou do mãe de céu. gatinha ainda agora, ainda adotamos uma gatinha também, virei mãe de pet, a Cacau, né? E trabalho com a teoria do apego, trabalho com o tema da criança interior. E, nossa, eu tô mexida com esse filme desde o dia que vi, né? Doida para conversar com alguém. Não sei como é que a gente vai fazer essa mágica aqui em 30 minutos. E Boa. é isso. Eu sou Fê Lopes, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, eu sou aqui de São Paulo. Todas nós somos membros aqui do Instituto Aripe, participamos de diversos cursos aqui. A Paty está agora num curso com uma supervisão coletiva, é assim que chama, Paty? nossa, Com o gente, Xande, que vocês não deve ter têm supervisão. ideia do que está sendo a potência dessa supervisão. Vocês não Putz, têm ideia. imagina. Eu Maravilhosa. tenho, que eu tô Sim, assistindo. Incrível! Olha, Incrível! não Tô. sabia. Mas Apareço tá lá vendo ao gravar? vivo na próxima aula. Tô vendo Eba, que gravado por bom. enquanto. e eu Mas sou incrível. podcaster Saiu no toda arrepiada. Psycho. Que a Paty já participou, a Raquel ainda não. Eu sou podcaster no Psycho Podcast, que é um podcast de psicologia e cultura pop. A gente ainda não falou da Filha Perdida no podcast, mas essa semana, hoje, família, entrou um episódio com o Xande sobre burnout. Ah, Mas hoje a gente veio. Tem que fazer o jabá do podcast, né? Mas hoje a gente veio falar da Filha Perdida. E, Raquel, quando você falou que desde que você assistiu, você ficou com vontade de falar, acho que a gente podia começar contando um pouco, contextualizando um pouco o filme para quem não assistiu e tal, né?
é uma história escrita baseada no livro da Helena Ferrante. Não sei se todo mundo sabe, mas a Helena Ferrante é uma escritora que fala muito sobre mulheres e é uma pessoa que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe se é uma mulher, se é um homem, se é sei lá, uma entidade, é psicografado o livro. Ninguém sabe o que rola. Na história é um grande mistério sobre Helena Ferrante. E A Filha Perdida é um título de um livro dela. Eu li o livro. E uma diretora resolveu dar a leitura dela para o livro e transformou no filme que está em algum dos streamings que eu não lembro mais qual, mas enquanto vocês forem falando eu procuro. Netflix. Tá no Netflix. Netflix. É isso. E é um filme que vai falar muito sobre a maternidade e a protagonista é uma mulher que vai embora durante 3 anos da vida das filhas. Isso. Isso fica, acho que, um pouco menos claro no livro do que no filme, né? Mentira, no filme do que no livro, porque no livro ela deixa muito marcado de que ela foi embora por 3 anos. Né? No filme você fica com uma dúvida se ela foi embora Ela a vida fala inteira. no filme também. Ela fala no filme. 3 anos. Foram 3 anos. Legal. Isso. Legal que você viu o livro, qual mãe? leu o livro. Eu vi o livro também. Boa. Você viu o livro, leu o livro, viu o filme? Porque, Eu li de o fato, filme, eu só vi o filme. E aí eu fiquei com algumas lacunas e fui conversar com várias pessoas que tinham lido o livro, me trouxeram informações assim que faziam muita diferença na percepção, né, dela mãe, dela filha, né? Porque o filme traz quase nada sobre a relação dela com a mãe, né? E o livro aborda com mais detalhe, né? E acho que a gente... Assim, vamos dar spoiler geral, né? Quem tiver aqui preparado para ter como. Não, ela vai embora, isso a gente já sabe. Tem uma história com uma boneca. Isso não tem spoiler, tá no resumo do filme. Exato. Mas mesmo sem spoiler, né? Eu li o livro e vi o filme na sequência. Eu terminei de ler o livro e fui ver o filme. No mesmo dia, assim. E mesmo já sabendo o que eu ia encontrar no filme, tem uma coisa que é como é que o filme bate em você, né? Independente de você saber. Eu acho que é sobre isso que a gente podia começar falando, né? Tipo, o que pegou para vocês quando vocês assistiram? Qual foi a parte que vocês pensaram, sei lá, na clínica de vocês? A fala é essa mesmo, ele bate. E bate, que dói. Levei uma surra. Que filme, assim, como a diretora, né, conseguiu aí ter uma capacidade de colocar tantos elementos importantes, a gente consegue, as cenas foram muito montadas para a gente sentir uma empatia, a gente consegue sentir a empatia pela protagonista, pela criança, né, dependendo do olhar ali, do que está reverberando em nós, a gente Pelo sente fica, de várias formas, né? pelo marido que fica. E é um filme cheio de símbolos. Não sei para vocês, eu vi a Patrícia falando no Instagram dela, né, como ela analisou alguns símbolos. Um filme que deixa a gente viajar nas nossas referências, transferências, faz com que a gente tenha um espaço dentro dele de existir, assim. Me deu essa sensação. Eu acho que é um filme que em algum momento, né, tanto o filme quanto o livro, os livros da Helena Ferrante no geral, né, todos eles trazem a temática do feminino, trazem a temática da maternidade, né, em algum momento a gente se identifica, né, então quando a gente fala, é a história de uma mãe que saiu da vida dos filhos durante 3 anos, né, a gente não precisa responder aqui entre nós, das filhas, né, mas qual de nós nunca teve essa vontade, né? De, pelo amor de Deus, eu quero ir embora desse lugar. Que lugar é esse, né? Que me foi colocado ou que eu me coloquei e que aqui eu preciso permanecer por uma questão de ética, de moral, de costume, de tradição ou de amor, né? E eu acho que para mim essa é a dimensão mais enigmática da Leda, que é a personagem, é justamente essa, porque ela abdica, né, de qualquer movimento para estar naquele lugar que não seja
o desejo dela, né? Que não seja o que ela realmente quer para aquele momento, né? E tem uma frase dela que é muito foi muito, para mim foi muito impactante, tanto quando eu li o livro há muitos anos, eu nem lembrava mais que ele existia, né? Mas no filme, né, eu falei falei junto com ela, né? Quando aquele rapaz da praia, né, pergunta, ai, como que foi para você? E a resposta dela foi maravilhoso, né? Então, eu acho que essa dimensão enigmática da Leda, dessa mãe, dessa mulher, que se coloca na relação para além daquilo que é esperado dela, para além daquilo que ela deve desempenhar, que vejo eu na clínica, né, e até mesmo na minha própria história pessoal, que é o grande nó da maternidade, né? A gente se realmente desatar o que é esperado de nós, que papel é esse que eu devo me pôr a serviço, né? E tentar alinhar isso com aquilo que está dentro de mim. Então, quando eu vejo Leda fazendo esse movimento de ir, de voltar, eu vejo uma mulher que se ama. E como é contraditório a gente lidar com uma mulher que se ama e que coloca o próprio desejo ali, né? E que isso dá uma angústia desgraçada. Eu acho que todo mundo, né, que assistiu e todo mundo que comentou, né? Acho que não teve uma pessoa que não se comoveu com a cena do corte da filha. Né? Mamãe, dá um beijinho, Beijinho. mamãe, dá um beijinho, mamãe, dá um beijinho, mamãe, me beija, me cuida, né? E ela se recusa a isso, né? E é uma recusa mesmo, né? Então, como a gente também lida de forma ambivalente com isso, com a própria ambivalência dela, né? Enfim, então são coisas que me causaram muito impacto, né? Porque em algum momento a gente se identifica, seja com ela deitada, sendo acordada, né? Os meus filhos faziam assim, isso, né? Abriu o olho, acorda, mamãe, né? Seja nessa vontade de sair, fechar a porta, né? Seja em algumas frases, voltou. E ela fala, ai, como é chato falar com as meninas pelo telefone, né? Como é chato estar nesse lugar de ter que fazer um teatrinho que já não faz sentido para ela, né? Então, em algum momento, a gente se identifica, né? Não tem como não se identificar. E a gente se identifica justamente com esse lado dela, que é o oposto do que seria a boa mãe, do que seria a mãe, né, sacrificial, esse arquétipo, né, dessa mãe plena, feliz, irradiando luz e etc, né? A Rosane comentou aqui no chat que para ela ressoou muito a solidão materna e como a Leda abriu mão da vida profissional para cuidar dos filhos, porque a sociedade joga essa responsa no nosso colo, né? Uhum. Alguém tá. A Isabela tá falando da cena do pai das crianças que diz que vai deixar as crianças com a sogra. Deu uma revolta aqui. Então, deixa eu comentar essa queria cena aqui fazendo. Então, eu ia te fazendo perguntar um isso, link. Raquel, porque eu tenho várias perguntas sobre teoria do apego neste filme, porque é sobre isso. Teve uma fala da Patrícia agora, que falou assim, ela se ama, né? E aí, o grande história do filme para mim, que trabalho, imagina que a minha cabeça funciona fazendo sempre essa investigação. Eu estou vendo você aqui no maternar, olhando para trás, assim, né? Como que foi maternado, o que que eu recebi, como é que eu estou transformando isso e repassando. Em termos de transmissão transgeracional dos padrões de apego. Vou traduzir mais fácil. Se, né, assim, eu recebo uma bagagem, né, no filme, nesse momento em que o pai diz, eu vou deixar com a mãe, ela fala, é o pior lugar, é um lixo, do lixo de onde eu vim. Ela faz uma fala bem crítica em relação à mãe, né? O temor dela seria deixar as filhas com a mãe. Então, existe aí, depois no livro eu vi que a mãe dela abandona a carreira, cuida dos filhos e é bem frustrada, distante afetivamente, né? E me parece que o que ela ainda tem da mãe é aquela boneca, né? Que ela guarda até, né? A coisa mais importante que ela tem da infância, aquela boneca.
que ela passa para a filha, que acha que a filha não valoriza, e ela tem aquele rompante de jogar a boneca no lixo, né? Mas a sensação que me dá é mesmo de quando a gente quer fazer o oposto da mãe, essa mãe que largou tudo para ficar com esses filhos, e de repente eu vou fazer o oposto. Vou largar os filhos e vou em direção a seguir a minha carreira e tal, não vou ser como a minha mãe. Eu ainda não estou sendo livre, eu ainda não estou fazendo uma escolha realmente livre, eu ainda estou com uma escolha que é uma escolha que está agindo em direção, seja a repetir, ou seja a contrariar absolutamente, a negar, a excluir aquilo que eu recebi. Ainda não é um processo integrado, né? E eu acho que essa grande ambivalência, porque o filme pontua os momentos de ambivalência que a gente vive, em maior ou menor grau, mas nela o filme enfatizou muito esses momentos na criação das crianças. Mesmo quando ela vai embora, gente, ela leva um vestido lindo, ela entrega, né? Ela vem, ela dá e ela abandona. Ela vai e ela tira, né? E com a boneca fica muito claro, quando ela pega a boneca e a gente fica vendo um possível maternar com aquela boneca, ora ela pega a boneca, ora ela joga a boneca no lixo, daqui a pouco ela tira, aí cuida da boneca, né? Daqui a pouco ela solta. Tem um movimento muito forte de ambivalência. Diferente não, é uma mulher muito bem resolvida, que se ama e tá tranquila, e diz, olha, isso aqui não é pra mim, cuide aí, eu vou cuidar da carreira. Eu vejo mais como uma fragilidade nesse sentido da autoestima, né? De uma autoestima que não foi nutrida, não foi cuidada, né? De uma falta, que fez com que ela não suportasse tamanha entrega, né? E aí tem toda a conjuntura social, né? Uma frustração em muitos aspectos. Tem duas filhas de idades próximas, tem um temperamento da filha, a Bianca, bem exigente, demandante, desafiadora, né? Tem um marido muito fraco, né? Quando a análise da Patrícia olhando a sexualidade, tem uma mulher ali que não conseguia se satisfazer nem com esse marido não conseguia nem nesse papel, né? Tem muitas faltas e ela sozinha ali com aquelas duas crianças, né? Assim, a sensação de fugir mais como um desespero, assim, do que como sou bem resolvida, me amo, minhas filhas vão ficar bem, tenho um pai, o pai é para isso, tô indo, sabe? Então, quando eu Eu acho que coloco essa tem. questão, Só, desculpa, Fê, imagina. que é uma mulher que se ama, talvez eu não tenha conseguido transmitir o que eu penso, né? É uma mulher que faz valer o próprio desejo, né? E naqueles momentos todos ela estava sendo atravessada por uma experiência que a distanciava de várias esferas que compõem quem ela pode ser ou no que ela poderia vir a ser através da relação, inclusive com as filhas, com o marido e etc, né? Então, nesse sentido que eu entendo a tua leitura no sentido do apego, no sentido dessa ambivalência, e acho sim ela ambivalente, né? Acho ela extremamente ambivalente em vários momentos, mas ela é uma mulher que se direciona, ela caminha na vida de acordo com aquilo que ela está vivendo, sentindo, né? E compondo dentro dela, nesse sentido que eu não vejo ela. Eu não vejo ela se distanciando daquilo que ela deseja viver nesse sentido, né? Nesse sentido, ela quer o sexo, ela busca o sexo, ela quer a solidão, ela busca a solidão, ela quer a carreira, ela busca a carreira. Nesse sentido, não sei se agora ficou mais claro, Sim. né? Ela abandona a solidão também desse lugar materno, né? Ela abandona as O que é crianças, preciso muita coragem, né? Tem muita coragem para poxa, bancar o desejo. Poxa, né? a gente. O filme choca, porque é como se ela pudesse dizer sem filtro aquilo que a gente quer dizer o tempo todo, em várias cenas, né? Tem cena de assédio, ela querendo jantar e o outro assediando, e ela, não, eu não quero você aqui, né? Ela tem essa coragem da A cena do verdade. cinema também, né? Que ela se revolta, né? Com aqueles Sim. meninos fazendo. Eu ia falar balbúrdia, É uma né? expressão um pouco Balbúrdia. idosa, talvez, balbúrdia. Fazendo uma zona.
Né? Coisa. Pois então. É uma mulher que não se submete, né? E aí, pra mim, faz muito Não sei o tanto que ela não se submete, ou quando tem momentos que ela não se submete, aqui que ela não se submete, assim. Porque, para mim, o que ficou. Primeiro, uma coisa que eu penso sobre esse filme é que esse filme não faria. Esse filme só faz sentido, e esse livro também, porque tá falando de uma mãe. Né? Esse filme não teria o menor sentido, esse roteiro acabaria em 5 minutos se a gente estivesse falando de um pai, né, que foi embora, e é isso. Essa é a vida de, sei lá, 5 milhões de brasileiros, se eu estou falando o número correto, que eu já não lembro de cor, que não tem nem o nome do pai na certidão de nascimento, né? Então, acho que para mim isso é um ponto. E aí acho que isso faz um recorte muito até da literatura da Helena Ferrante, que é de falar do lugar de mulheres, na voz de mulheres, e trazer essa coisa dissonante que é fora do que a gente espera que vai falar sobre maternidade, por exemplo, né? Eu vou falar uma coisa um pouco polêmica, que eu não gostei Fê, do filme, assim. posso te interromper um pouquinho e Super, fazer uma ponderação? Você estava fazendo um recorte de gênero, né? E aí sim. tem um encontro dela que eu acho muito fantástico, assim, porque se vocês se lembrarem, né, a gente o filme começa já mostrando esse recorte de gênero quando ela chega no apartamento e ela não quer o ar-condicionado, ela quer a brisa do mar e ele insiste no ar-condicionado. Depois ela vai para a praia e daí ela quer ficar onde ela tá e daí ela é transferida porque a sombra tá do outro lado, né? Então, eu acho que de uma forma muito sutil o filme ele vai mostrando pra gente exatamente esse lugar, que é um dilema da mulher, né? Bancar o próprio Isso. desejo ou colocar o seu desejo em perspectiva junto com a criação dos filhos, porque onde já se viu abandonar, porque onde já se viu ir embora, porque onde já se viu. E tem diálogos dela com, eu esqueci o nome do personagem, né? Que ela vira para ele e fala assim: você fala como um homem de família. E ele não é um homem de família. Né? E para mim essa cena em que ele está dizendo dos filhos, que ele levava, que ele ensinou os filhos a nadar, né? Ela vira para Que ele é e o fala assim, zelador do apartamento dela, né? O senhor que é zelador do apartamento dela. isso, né? E aí ela fala, você fala como um homem de família. E ela se cala, e ali se instaura um mal-estar entre os dois, porque ela abandonou as filhas, e isso é uma questão a ser é, debatida, a ser paga, é algo que ela precisa dar satisfação de, mas ele não, ele ensinou os filhos a nadar e ele fala como um homem de família. Então, esse recorte de gênero, ele é feito no filme do começo ao final, né? O próprio marido dizendo, não, a minha sogra que vai cuidar das meninas, então, né? Isso, porque daí, para ele, para é ok, né? Para a sogra é ok, mas ela não. Né? Então, eu acho muito Patrícia, o interessante. próprio recorte deles no momento em que ela vai apresentar o trabalho dela lá no congresso, né? Que ele fazer. Só tem homens, ela é a única mulher lá. Não sei se vocês perceberam. Foi para mim uma cena bem Sim, marcante. o professor faz uma insinuação de que o outro professor só se interessou pelo trabalho dela porque ela é jovem e mulher, né? Então, acho que tem isso, assim, que me chamou a atenção de cara. Eu, de fato, não tive uma paixão pelo filme, porque eu acho que eu li o livro, gostei muito do livro, e eu demorei para entender que aquilo era uma leitura sobre o livro. Eu fiquei procurando os personagens do livro. Eu fiquei, mas ele não era assim, ela não era assim, mas ele era um cara grande, ele é magricelo, não tá errado isso. Mas não era nesse lugar, era na Itália. Então, eu acho que teve um tempo disso o para último mim. episódio de Game of Thrones, né? Sabe, é bem uma coisa de você sair de uma representação e ir para outra, assim, e ficar nessa expectativa, porque tem uma coisa que eu percebi das duas narrativas, né, que é no livro você acompanha o fluxo do pensamento dela. O livro é todo em primeira pessoa, né? Então você tá com ela o tempo inteiro. Você
você não tem tempo de respiro para pensar se você ficou ambivalente com o que você sente em relação a ela. Você e ela se fundem em algum momento durante a leitura. No filme, ela traz, na minha visão, que não sou cineasta, estou aqui sendo só uma comentarista de futebol do filme, no filme, eu acho que a Maggie, que é a diretora, traz esse diálogo interno dela através dos silêncios que tem enormes no filme, né? Então, que ela tá sempre ali, porque nesses silêncios do livro, ela pensando, assim, incessantemente, ela tem diarreias mentais, assim, o tempo inteiro ela tá pensando em alguma coisa ali sobre... Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, eu acho que para além da história em si, o que talvez a gente possa pensar de ponto central desse filme, é essa questão de gênero que a gente estava falando aqui, né? E o que significa abandonar no contexto, abandonar filhos, sendo uma mulher, sendo um homem, e a gente podia incluir uma questão de classe, porque o que é abandonar quando você decide fazer uma entrega voluntária de crianças, o que é de abandono? Porque essas crianças não ficam abandonadas, né? Elas ficam com cuidadores, elas não estão ali para serem, sei lá, morrerem à própria sorte dentro de casa sem nenhum adulto cuidador, né? Mas a gente lê como abandono, a gente nomeia como abandono. E uma outra coisa que me lembrou, esse filme me conectou muito com um filme de 2003, que eu gosto muito, que também é baseado num livro, que é As Horas, não sei se vocês assistiram, com a Julianne Moore, que ela também vai embora, né? Que é uma história que conecta com a Virginia Woolf, que é uma escritora que se suicidou, na vida real, e com a Julianne Moore, e tem mais uma outra pessoa, e a personagem da Julianne Moore vai embora. E num determinado momento, quando o filho já está muito mal, ela reaparece velha e ela tem uma fala que eu nunca mais esqueci, que era a morte, eu escolhi a vida. Que é o que ela diz, que é porque ela foi embora. E ela, de fato, vai embora e nunca mais retorna, diferente da história da Leda. Mas eu fico pensando o quanto que isso, não nessa proporção de pessoas que vão embora, mas o quanto que isso reverbera no trabalho e no que a gente fala e no que a gente faz em relação à perinatalidade dentro da psicologia, sabe? Essa questão que estava colocando de era a morte, eu escolho a vida, é o final, é a última frase da Leda também, né? Só me deu aqui um insight, né? A filha perguntou, eu morri, mas estou bem, né? Eu morri, mas estou bem, né? Então, essa dimensão de... Isso é uma coisa curiosa, assim, que a gente vê no puerpério também, né? Essa dimensão de morte subjetiva que as mulheres experimentam no contato com as crianças, no contato com o cuidado, né, das crianças. Que ao meu ver, é um sintoma absurdo, né, da nossa sociedade. Então, não é de se estranhar que existam mulheres que escolham de uma forma lúcida e orientada e deambulando, né, lúcida, orientada e deambulando, que essa entrega seja feita, né, sem que isso seja necessariamente um abandono. Você deu um bom exemplo de famílias, de mulheres, né, que entregam as crianças para adoção, enfim, né, porque essa dimensão mortífera, esse sintoma mortífero da nossa cultura, ele é dilacerador da experiência subjetiva, né? E que tem uma distância entre gestar e ser mãe, né? É isso, tem uma distância. Tem uma distância entre você gestar e você ser mãe, né? Eu posso querer só gestar e finalizar ali, né? A maternidade não vai se dar pelo gestar, assim. Mas eu acho muito louco como a gente entende que é um abandono, né? Porque, assim, é um abandono. Essas crianças não foram abandonadas. Elas ficaram com os pais. A mãe não estava mais lá. Com o pai, digo. A mãe não estava mais lá. O que faz... Por que a gente chama de abandono? Porque quando esse cara vai embora, numa relação fora de um filme, difícil a gente peleja muito para nomear como abandono um homem que vai embora. Um homem que foi embora.
Eu como trabalho dentro desse conceito, né, do intrapsíquico, trabalhando com esse de trás para frente, né, quem eu recebo trabalhando essa ideia desse homem que se foi, desse pai que se foi ou dessa mãe que se foi, a sensação interna, quando eu revisito a minha história, é alguém não me quis. É um abandono. Dentro dessa perspectiva afetiva, né? Dentro dessa construção da minha própria história e biografia, eu preciso encontrar, né? E às vezes é muito reparador, né? Eu estou me lembrando de Desesas aqui, gente. Ai, meu Deus, seria da vida. É muito reparador compreender essa história dessa mãe, até para poder ter uma empatia, invalidar e transformar esse abandono num ato que pode até ser um ato de amor, de cuidado, e eu poder me conectar com foi o melhor para mim. Porque no fundo, a gente carrega esse grande desejo de ser amado por esses pais, né? E é muito Sim, mas aí eu difícil acho que você está falando da perspectiva de quem fica, a né? perspectiva de quem fica. Quando eu Isso. estou falando do abandono, eu estou pensando da perspectiva dessa mulher que vai, porque ela vai, ela não vai sem cálculo nenhum. Não. Ela vai embora e diz: agora, filhão, é com você. Se vira aí. Beijo, a guarda é tua. Tchau. Né? Ela tem um cálculo, não é que ela simplesmente faz um acting out ali, vira as costas e larga as crianças em casa sem um adulto, sem comida. Né? Ela tem um cálculo. Essas crianças têm ele. Em última instância, tem um lugar para onde elas não que eu não queria que elas fossem, que é a avó, mas se tiver aqui é o que vai ter. E é isso, eu não tenho mais como estar aqui. Elas vão estar melhores cuidadas por esse cara, porque nesse momento não é isso que eu tenho condição de fazer, é o que eu quero fazer, e aí, enfim. Quando eu falo isso é na perspectiva da mãe, assim, dela, da escolha dela, né? Porque eu acho que tem uma coisa que, por mais que a gente faça um esforço, e a gente faz mesmo dentro da maneira como a gente atua, de não julgar as escolhas, se a gente chama de abandono o que ela faz, isso já carrega uma marca, né, gente? Uhum. E aí eu não tô falando da perspectiva de quem ficou, porque daí cada um vai viver como ficou, né? O filho da Julianne Moore tá zoado no filme também, né? Porque ela foi embora, tem mil questões, tarará. Não sei a marca que essas crianças vão fazer com relação a mãe que foi embora, ao pai que foi embora, é muito particular, né? Mas ela vai embora e ela deixa os filhos com um pai. Eles têm um cuidador primordial. Eu estava pensando aqui enquanto você falava que a palavra abandono, a palavra abandono, o verbo, né, abandonar, ele é um verbo que exige complemento, né? Você abandona alguém, você abandona algo. Então, é uma ação que alguém faz que tem efeito direto no outro. Quando eu vou embora, eu vou embora. É uma ação, né, na qual eu executo um ato que diz respeito a mim, ponto. Eu acho que essa brincadeira com a linguagem cria mundos, né? Mas a gente entender, eu entendi o que você quis dizer, né? Eu acho que a gente está dentro do mesmo caminho. Quando a gente usa palavras diferentes para dizer que a mãe abandonou e que o pai foi embora, né? Então, o homem lá de família, ele foi embora. Ele tomou uma decisão em si mesmado, né, que diz respeito a ele, e isso não tem efeito nenhum dentro dessa rede que a gente pode chamar de família. Quando eu abandono alguém, né? Então a minha ação tem efeito direto nessas crianças. Eu acho que isso vem só corroborar essa ideia da mãe como o seio da família, mãe como o esteio da casa, mãe como o pilar que sustenta tudo, né? Então é quase que um vexame, né? Quase que uma crise lógica uma mãe ir embora. A mãe não, ela não vai embora, a mãe ela abandona, né? Quando ela se ausenta. E eu estava pensando outra coisa enquanto você estava dizendo que a filha mais velha, acho que tinha o quê? 6, 7 anos, né? Quando ela vai Acho embora, que sim. né? 6, 7 anos e a mais nova, uns 4, 5, 4. São Ela dois está anos mais a pertinho, eu diferença. não lembro direito, né? Então, que seja 7 e 5.
né? Durante todo esse período, ela foi a principal cuidadora. Então, se a gente fosse imaginar, vamos imaginar assim, um cálculo E bem ela grosso. sai só por 3 anos. 3 anos. Da Exato, vida inteira exatamente são 3 anos. exatamente esse cálculo que eu iria fazer. Né? Então, se a gente pegar 7 anos, né, da filha mais velha, que ela foi a principal cuidadora e que ela estava vivenciando todas essas faltas e todas essas ausências e todas essas insatisfações em relação a si mesma, né? O que são 3 anos? Da perspectiva dos adultos, obviamente que da perspectiva das Isso. crianças, 3 anos é tipo metade da vida deles, né? Isso, claro que é um cálculo grotesco que a gente está dizendo, né? Mas como a gente atribui atribui valor a essa função, atribui valor a esse vínculo, sem levar em conta, né, esse cálculo grotesco que eu estou fazendo. Né? E isso é uma das coisas que mais me intriga na leitura do livro, do filme, enfim, né? Que me parece que é o grande dilema da maternidade contemporânea, que é como maternar, como estar aqui para os meus filhos, né? Como conseguir dar o beijo na hora que eles se ferem com o meu desejo. Né? Porque essa cena para mim da filha se machucando com a faca, tentando fazer a cobra igual a mãe faz com a casca da laranja, para mim é o grande símbolo desse dilema que está atravessando toda essa história, que é uma mãe desejante, é uma mãe que não consegue se satisfazer exercendo esse maternar constante, esse maternar tão que sufoca ela. 2 filhas mulheres, 2 meninas, e a menina se corta, né? Então, o dilema da maternidade contemporânea me parece que é esse, que é ser desejante, ser uma mulher desejante, coisa que as nossas mães, as nossas avós abdicavam, né? Acho que são raras as mulheres mais antigas que conseguiam bancar os seus próprios desejos, sem que isso fira, né, as crianças, sem que isso seja uma dor para eles, que daí entra o que a Raquel está colocando, né, Raquel? De como que fica esse apego, né? Então, acho que esse é o dilema, e acho que é por isso que o filme também está trazendo tanta reflexão, porque a gente se identifica com a Lena. Eu brinquei, né, agora, quem que nunca quis fechar a porta e ir embora? Né? Porra, chega, deixa eu viver um pouco, deixa eu gozar um pouco da minha vida, né? E a gente realmente não consegue porque a gente está nesse impasse. Traduziu, E sem nenhum lacrou, suporte, né? E sem nenhum bem. suporte, né? Ela tá com zero suporte para poder fazer outra coisa. Para poder surfar no resto da vida dela. É isso, o que ela tem é aquilo, o trabalho dela não é uma renda que justifica ela trabalhar. E quando eu falo dessa história do abandono, eu fico pensando quantas vezes a gente ouve na clínica mesmo os relatos de sensação de que estão abandonando as crianças indo passar 2 horas fora de casa. E a criança fica com alguém, um cuidador, um pai, um avó, enfim, que seja. E o companheiro, pensando no geral em relacionamentos heteronormativos, sim, cis heteronormativo, o companheiro já saiu para trabalhar há muito tempo, em nenhum momento ele está achando que está abandonando a criança com a mãe, né? Então, esse recorte de gênero que esse filme faz, ele é muito potente, né? Porque acho que ele, para mim, do filme, é o que mais me chama atenção, assim, é a gente olhar para isso, que é o quanto que esse modelo que a gente tem, que tudo fica centrado nessa figura, e essa figura é a mulher, e a mulher não pode se ausentar por 3 anos, ela podia ter ido fazer um doutorado sanduíche, sabe? Porque no livro ela fica sonhando um momento em que eles fossem levar ela para a estrada, para ela ir embora. E dessem tchau, que ela pudesse dizer isso para ele, que ela queria ir embora. E que ele falasse, tá bom, vai. E eles iam dar tchau e ela ia. Então ela não queria fugir só, tipo assim, vou fechar a porta. Né? Ela queria ir. Que é o que ele já fazia, né? Ele já fazia, só que ele voltava no final de semana, ele voltava à noite, depois que as crianças tinham dormido.
Ele também já não estava ali naquela relação com aquelas crianças, né, no Uhum, cotidiano. uhum, uhum, Você sabe, Fê, desde que eu comecei a falar sobre a teoria do apego, eu vivo nesse universo entre o que Bowlby veio trazer para a psicologia, né, para a ciência, da importância de atender às necessidades da criança, desse olhar para a criança e para a primeira infância como preditora de um futuro adulto saudável, e a grande crítica feminista, né, porque a teoria do apego vai nascendo na mesma época contemporânea que está lá Elizabeth Badinter falando, né, eu falo, as feministas, as antropólogas falando, indo na contramão, no sentido de questionar o mito do amor materno, da mulher reivindicando um lugar de mais igualdade, vem a psicologia e diz, ó, se você quer ter um adulto saudável, a psique do teu filho depende de você estar disponível atendendo a necessidade dele. Aí bota de novo esse peso aqui no lombo da mulher, né? Então, desde que eu comecei a ocupar esse lugar de falar sobre a teoria do apego, de estar muito atenta às necessidades da criança, eu sempre tive muito cuidado de frisar as frases de Bowlby, inclusive, quando ele fala de encontrar bem-estar na mãe e na criança, na DIAD, na rede de apoio, cuidar da mãe para que a mãe possa cuidar da criança, né? E agora, eu até vou além, né? O meu desejo é trazer as pesquisas contemporâneas, e aí com a ideia dos próprios casais homoafetivos, assim, as pesquisas deram um salto quando eu tenho dois cuidadores, por exemplo, do sexo masculino, onde claramente, né, até os níveis de ocitocina são medidos e a gente, acho que a Patrícia pode falar melhor disso, vai vendo que o homem sobe o nível de ocitocina quando está exercendo a função de cuidado, né? Então, colocar o homem no lugar de cuidado, colocar o homem como possível desenvolver um papel de apego central, colocar. Só assim a gente vai conseguir não negar a necessidade da criança, né? Porque ela existe, ela é completamente dependente, ela precisa desse cuidado, mas tirar isso dessa responsabilidade central da mulher para que ela possa viver com menos culpa, porque eu acho que já há um movimento da gente ir em direção aos nossos desejos. Eu estou aqui agora, são 9 da noite, eu estou aqui trabalhando porque eu curto isso aqui, né? E meu filho já olhou para mim hoje, poxa, mãe, você trabalha tanto, você vai trabalhar sábado e domingo, eu tô sentindo muita vontade de ficar com você. Eu tô ficando pouco com você. Há um tempo atrás eu me acabaria. Hoje está muito claro que eu estou num momento da minha carreira muito legal e que ele está grandinho e que ele está jogando videogame com o pai dele lá embaixo, contigo. Eu não tô com zero culpa, né? Mas tem um movimento. Primeiro, tem um lugar de privilégio, né? De ter esse suporte. E segundo, tem um movimento interno de reconhecer que não sou só eu. Mesmo que ele agora caísse, batesse a cabeça no chão, porque ele diz, não, agora só quem pode cuidar é a mamãe, porque tá dodói, tá doendo. Não, ele tem uma figura de segurança que pode acolher ele, inclusive no momento de uma necessidade. Porque pai não é só para brincar de videogame, é para levar, para tomar injeção quando tá com medo, é para tudo, né? Para cuidar, efetivamente fornecer segurança, né? Então, essa fala que eu tenho levado hoje para os lugares onde eu falo sobre teoria do apego. É esse lugar de colocar o homem dentro do lugar de cuidador, né? E o homem que abandona, não tirar o lugar da mulher que não abandonou, mas incluir esse homem como um abandono e a própria psicologia reconhecer, que hoje já reconhece, o estrago emocional também dessa falta, né? Desse abandono, abandonar esse lar, abandonar essa família, abandonar essa criança, abandonar essa esposa, né? Que está aí, que se reflete de muitas formas, né? Porque essas crianças criadas sem pai, sem essa figura masculina, muitas vezes se envolvem em relações tóxicas, relações abusivas, porque, enfim, essa falta de alguém que me dê uma base segura, né? Me leva a uma certa vulnerabilidade. Em alguns casos é muito comum a procura desse pai em homens, né? Eu Então, queria eu fazer acho que duas considerações assim sobre essa tua pontuação. O quanto, a primeira delas é o quanto que a psicologia levou aí as últimas décadas reforçando esse lugar de obrigação da mãe, da mulher em exercer a chamada função materna.
né? E a gente ainda faz isso na clínica, e ainda reforça esse lugar, né? E ainda faz leituras machistas dos nossos próprios mestres, né? O próprio Freud, né? Acho que o Lacan um pouco menos, né? Mas o Winnicott, acho que, nossa, a lista é extensa, acho que todos eles, porque todos eles escreveram as suas teses, os seus, né, suas reflexões, as suas teorias dentro de uma sopa cultural que não tem como eles não escreverem a partir daquilo que eles estão vivendo enquanto cultura. Então, eu vejo como um dos grandes frutos do movimento feminista dentro da psicologia hoje é a gente reler esses autores exatamente como você está falando, Raquel, da gente colocar isso numa nova perspectiva que descola o gênero, né? E não só pensando em casais homoafetivos, mas pensando na questão de família. O que é família hoje? Que instituição é essa? Que a gente está tão enraizado que ela se torna um gesso para o exercício da subjetividade, para o exercício do desejo, para o exercício da autonomia, para o reconhecimento da alteridade, né? Então, eu acho que o movimento feminista, ele chega na psicologia com justamente essa visão. Bom, Freud pode ter dito isso, né? O Bowlby pode ter dito aquilo, mas agora a gente está entendendo que papel de gênero é diferente, a gente está descolando isso, a gente está permitindo que isso seja mais fluido. E o papel da psicologia é validar esse tipo de movimento, na minha modestíssima opinião aqui, né, falando sobre, porque a gente tem visto que esse engessamento, tanto de função materna, paterna, quanto de gênero, é adoecedor. É adoecedor, né? Isso só reforça esses dilemas, né, inclusive da maternidade contemporânea. Quando Leda tem que decidir se ela fica ou se ela vai, porque ela não tolera mais, né? Não dá. Essa é uma decisão que ela não deveria nem ter feito, porque ela está sendo atravessada por uma experiência cultural que a engessa nesse lugar, que não permite que ela deslize, que ela flua conforme a vida, sem precisar abandonar, né? Porque a escolha dela é ou eu desejo e abandono, né? A gente já debateu a questão do abandono, né? Mas abandono as minhas filhas, ou eu deixo de desejar, né? Essa é o dilema da mulher atual diante da maternidade, né? E aí, obviamente, que nenhuma mulher também quer desamparar seus filhos, né? E quando a Fê traz a questão, né, de entregar os filhos eu concordo plenamente com a Fê, é um cálculo. É um cálculo, não é um desamparo, não é jogar um bebê na lata do lixo, Isso, né? Não é isso, isso. tem um cálculo, exatamente. Então, E acho que isso. tem isso, né? Quando você fala dos autores, eu fico pensando que assim como eles eram homens do seu tempo, a gente é do nosso tempo, né? E assim, Exato. não dá para descolar das questões sociais, né? Porque vamos esquecer o filme e pensar em uma pessoa, uma mulher que decide abrir mão da guarda dos filhos numa separação e quer ser quem vê os filhos no fim de semana a cada 15 dias. Uhum. E aí? Inclusive tem um movimento que eu acho que é depois que fizeram uma publicação aí no Instagram que fez muito sucesso, que é, olha, eu quero ter filhos, mas eu quero ser pai, eu não quero ser a mãe. Sim, Vou fazer hashtag verdade. quero ser pai, hashtag quero ser pai. É mais ou menos isso. Eu acho que é isso, né? Tem um movimento legal fazer esse, sei lá, esse buraco aí nesse discurso do que é uma mãe e o que se faz uma mãe. Tem o desafio da gente conseguir criar uma relação com a Leda e não só pensar nas crianças, porque esse é um vício, principalmente de profissional de saúde. Tipo, eu tô pensando em amamentação, por exemplo. Então, a amamentação você tem que amamentar, porque seu filho precisa do seu leite. Se você quer amamentar seu filho, não, isso não está sendo levado em consideração, né? O importante é que amamentar é uma função que você tem que exercer ali, porque tem alguém que precisa mais do que você.
Isso. Acho que tem esse desafio que o filme tenta quebrar, assim, né? De tipo, tem essa pessoa, tem uma cena linda, lindíssima no livro, que é ela escreve uma carta para as filhas contando por que ela foi embora. Uhum. E deixa para as filhas. E as filhas nunca conversam com ela sobre essa carta. E ela fica bem frustrada, né, com isso. E aí ela fala que bobagem é minha imaginar que filhos vão querer saber sobre os pais antes deles terem 50 anos. Uhum. Que é lindíssimo, né? Você pensar, pô, eu tenho uma vida, eu tenho uma história, tenho uma história aqui que eu quero te contar, inclusive. E aí as filhas, no lugar delas, de afetadas pelo que aconteceu, tipo, meu, sua história não me interessa. O que me interessa é que você foi, né? O que você tem para me contar não me interessa. E é bonito quando ela diz, né? Antes dos 50 anos, ou seja, antes de você estar num outro momento da sua vida em relação à filiação daquela mulher, daquela família, talvez tendo sua própria família, enfim. É Uhum. isso, amigas. E aquele final, já que a gente está Comentários chegando no final, finais. aquele final, né? Que deixa uma margem pra gente, né? Morri, mas passo bem, e de repente morreu na beira da praia com a laranja na mão, né? Eu fiquei assim, gente, ela tá no além, né? Ela tá lá no pós-morte, em outro lugar, comendo a laranja dela na beira da praia e falando com as filhas de forma harmoniosa, né? Com um vínculo restabelecido. Elas À sorriem, estão todas juntas. distância. À distância. E conseguindo fazer isso à distância. Tá tudo bem, O que né? antes era chato, né? Tem a cena dela no telefone Uhum. com as filhas. Ai, como é chato fazer isso, né? Sim. Né, como se integrasse ali a culpa, né? Ela se livrou daquela culpa que ela carrega. Eu vi alguém falando sobre os símbolos, né? Vi você falando da cobrinha lá, da fruta, a fruta serpente, o desejo da mulher, né? E a culpa, achei fantástico. Eu vi alguém falando da pinha, que machuca as costas dela, Uhum. Uhum. como a representação da culpa mesmo, aquela coisa que a cruz nas costas, o machucado, a dor, né? Ali pra... achei muito legal as representações de muitos desses símbolos, muito legal. E a praia, né? Alguém falou, a maternidade é isso, na verdade é um nadar, nadar e morrer na praia, não tem jeito. A gente morre, achei fantástico. Não tem jeito, a gente nada, nada, Boa. morre na praia. Boa, não foi? É. Quem, quem curtiu o filme, eu acho que fica o convite para conhecer o livro, assim, porque É, esmiuça muito mais a relação dela com as filhas, a relação dela com a mãe, né? essa boneca, com a Uhum. mãe, essa coisa que ela não sabe por que que ela pegou a boneca, né? Que não deixa de ser o paciente que chega, que não sabe por que que tá fazendo o que tá fazendo, tá com uma pergunta, tipo, eu Uhum. faço isso, mas não sei por que que eu faço. E É, a gente as não falou horas eu da acho que Nina, né? A gente não falou nada da personagem Nina, que é quem traz à tona todo o passado dela, né? E faz a transferência. eu acho que a Nina é um outro filme, né? A Leda é um Uhum. filme, a Nina é um outro filme que entra ali muito para que a Leda produza as questões que ela tem, né? Porque no fim ela não tem uma relação com a Nina, né? A Nina não tem tantas falas, é muito mais a Leda pensando sobre a Nina, né? É a Nina Isso. que a Leda vê, né? Uhum. É isso aí. Isso Também É aí. isso. penso Tem, assim. tem uma galera perguntando se a live vai ficar salva. Eu imagino que sim, não posso dar certeza. Sim, Tarsila, se você estiver aí, por favor, diga. vai pro É canal do isso. YouTube do Aripe. Vai para o YouTube do Aripe. Então, se você não segue o YouTube do Aripe, siga o canal do YouTube do Aripe. Ativa o sininho. Sempre tem conteúdo maravilhoso para você lá. É isso, gente. Adorei esta sexta. Tô Muito super bom. blogueirinha. Adorei essa sexta da gente. Ó, a Tarsila tá aqui falando que vai ficar salva. Da gente poder conversar desse filme e quem sabe uma Você hora a sabe gente que é fala você da que tem pediatra. que. Fê, é você que tem que salvar, você sabe, né? Vou salvar, vou salvar. Eu sei salvar, sei salvar. Então, beleza. E aí, é isso. Bom fim de semana, Obrigada, galera. Bom, meninas. Obrigada, Raquel. Obrigada, Fê. Um beijo. Beijo. tchau, Até tchau. Bom depois. Tchau, descanso para tchau. vocês.